Apareceu para vocês? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Então, gente, o que a gente falou na última aula é justamente essa questão do Heidegger querer quebrar um pouco com essa questão do ser enquanto indivíduo, do ser. Por quê? Resumindo bastante tudo que a gente viu. Entre os gregos, a questão do ser surgiu. A questão do ser surgiu, segundo Heidegger, a partir da lida do cotidiana, do sentido do ser, disso que é, né? Isso que é frente ao que não é permanente, isso que é permanente frente ao que não é permanente. Né? O ser já tem aí uma ideia de permanência, né? Ou seja, já tem uma certa ideia de eternidade. Já começa o questionamento do ser assim, já começa a própria metafísica, tá? Propriamente dita. Esse questionamento do ser, disso que está sempre disponível, a despeito do que não permanece, ou seja, a despeito do que não permanece, quer dizer o quê? A despeito, não, essa não é a palavra, mas por respeito ao que não permanece. O que não permanece é o quê? O todo, a totalidade do ente, que é, né? Que é enquanto aparência, que é enquanto tal, tá? Isso que permanece frente ao que não permanece foi tomado como o ser propriamente dito. Isso que é, o propriamente ente, o verdadeiramente ente, né? Que nos gregos é a ideia da ideia, que depois passou a ser a ideia da ousia, que é uma presença constante frente ao que não é constante, que no medievo se tornou o Deus cristão, essa presença constante. Isso não tinha para os gregos de jeito nenhum, tá? Você vê que o que Heidegger quer mostrar é que o fundamento permanece o mesmo. O fundamento permanece o mesmo. Qual é o fundamento que permanece o mesmo na história da metafísica e por que ele quer a destruição fenomenológica dessa história? Tá? Porque o fundamento não foi questionado enquanto tal. Por que o ser tem que ser essa presença constante? Por que ele tem que ser essa permanência frente ao que não é permanente? O que dá ao sentido do que é propriamente dito, né? O ser propriamente dito, não do que é finito, qual motivação que tem o Dasein, né? Que tem o pensamento ocidental, principalmente, né? Porque você não pode dizer dos outros povos, mas o pensamento ocidental, qual a motivação dele de querer uma verdade absoluta, imperene, né? Eterna e totalitária e completamente, como eu dizia, global, né? Ou seja, aquela verdade única que possa permanecer frente a tudo que não é, tá? Isso não é questionado na história de 2.500 anos de pensamento, desde Platão, nem Nietzsche isso foi questionado para Heidegger. Muitas pessoas, já falei que muitas pessoas vão rebater Heidegger, dizer que Nietzsche questionou sim, para Heidegger não questionou, porque a vontade de poder é sim também um sentido de entidade doente, o sentido de uma permanência frente ao que não permanece, ou seja, frente ao eterno retorno, que seria a facticidade da vontade de poder, né? Então, para Heidegger, isso vem sendo inquestionado, e esse princípio metafísico acerca do sentido da verdade, acerca do sentido do ser, ou seja, acerca do sentido do que é a verdade, tá? Se funda, desde os gregos, na claridade, tá? Na presença constante, não na presentificação, e não na temporalidade. Porque a presentificação, enquanto presentificação, tá? A presentificação que eu digo, presentificação de uma ideia, a presentificação do que quer que seja, do ser, ela tem nela, essencialmente, ou seja, estruturalmente, a despresentificação. Ela tem nela a não presentificação, ou seja, ela tem nela o próprio oculto. Lembra que eu falei para vocês que a sentido da verdade grega, da palavra grega para verdade, ainda tem o ocultamento nela, letes, a letheia, né? O não ocultamento é a verdade, mas a palavra ocultamento ainda está lá. A verdade, ela se torna a presença constante absoluta, ou seja, uma única presença, ou seja, e o que é a verdade? A verdade tem que ser a presentificação absoluta, a presença absoluta. Tá? A presença absoluta que pressupõe tempo, ou seja, eternidade, pressupõe totalidade, pressupõe universalidade, tá? E pressupõe subsistência. Esses são os pressupostos da questão do ser
na metafísica segundo Heidegger, tá? Então, lá no medievo, isso foi... essa questão do oculto foi deixado de lado, ou, no máximo, foi pesquisado como algo acessório, né? ou mirabolante, tá? A presença se fez, o ser enquanto presentidade constante se fez a verdade absoluta, tá? Isso, essa presença enquanto essa presença infinita ou totalitária, universal e permanente, esse sentido do ser do todo, ele é o mesmo até a vontade de poder. Só mudou. No medievo veio o Deus cristão, e na modernidade tirou-se do Deus cristão e botou-se aonde? No sujeito. Essa permanência absoluta, essa universalidade e essa não interinidade do sujeito de conhecimento, enquanto a forma do ser do homem, a forma metafísica do ser do homem. Tá? É uma forma metafísica, nós somos aquilo que o perene frente a essa forma, mas nós somos essa forma. Tá? Nós somos, como é que eu posso dizer, os conteúdos dessa forma. Né? Isso para Heidegger, isso para o pensamento moderno, né? Medieval. Mas o que Heidegger mostrar é que o fundamento fundamental continua o mesmo. Tá? Ele vai só pesquisar mais, ele pesquisa muito profundamente os gregos, os medievais, nem eu falo nem mais profundamente, mas ele vai entrar um pouco nessa questão da liberdade pelos modernos. Por quê? Porque a liberdade a liberdade nada mais é do que o quê para os modernos? O próprio homem. Tá? Então, você pensar o ser da liberdade, você pensar o ser do homem. Porque o animal não tem liberdade. Não tem liberdade porque não tem verdade, porque não tem responsabilidade. Não tem como ser responsabilizado. Né? Não tem compreensão do ser enquanto ser. Eu não acredito que não tenha compreensão, não. Tá? O ser enquanto ser, enquanto linguagem, enquanto abertura. Então, o Dasein, ele é liberdade nesse sentido. Então, o Heidegger, quando quer problematizar esse sentido da liberdade, né, a essência da liberdade, ele está falando da essência do Dasein, tá? A essência do homem. No final do texto da aula passada, a gente viu que Heidegger quer mostrar para a gente as aporias do pensamento moderno, principalmente as aporias em Kant, tá? E ele quer mostrar como Schelling, ele vai mostrar nessa aula de hoje, que a gente não vai ler esse texto todo, tá? Eu vou deixar esse texto com vocês vão ler, e a aula que vem a gente vai ter um texto sobre a técnica. Eu deixei esse texto todo para vocês terem mesmo, a gente vai ler até onde dá, tá? E ele quer mostrar como esse sentido de subsistência para o ser, de universalidade, por ser, encarna nele, agora, na modernidade, a incondicionalidade. Porque se o ser se a verdade acerca do todo passa a se fundar na consciência, então eu não tenho porquê. Toda a realidade só é porque eu sou. Então, nada me condiciona mais. Tudo é condicionado por mim. Tá? Isso não existiu nunca para os gregos, isso não existiu nunca para os medievais, e, no entanto, o fundamento para o sentido do ser é o mesmo. Tá? A questão é que a mudança moderna do sentido do ser não é no fundamento. O fundamento continua, o sujeito do conhecimento é um sujeito universal, para os modernos, todo ser humano é isso. Nós aqui, um indígena 5 mil anos atrás e um africano de 10 mil anos atrás. Todo ser humano é sujeito de conhecimento, tá? É sujeito universal de conhecimento. Então, a questão é que o que Heidegger quer mostrar é que agora se agravou, né, na modernidade a coisa foi se agravando justamente pelas aporias vindas da onde? As aporias que se formaram no medievo por relação à questão grega do sentido do ser. Quando o medievo incorporou o cristianismo com a questão do sentido do ser,
começou ali um sério de aporias por respeito ao ser, por respeito à ontologia, né? Mas a coisa ficou mais difícil de desmembrar ainda quando você põe um Deus perfeito, incondicionado. Claro, o criador, porque esse sentido para Heidegger de criação, do Deus criador, não existia para os gregos, porque isso pressupõe uma incondicionalidade, porque aquele que cria, ele não é criado. Tá? Então, os medievais encarnaram a subsistência para o sentido do ser, essa universalidade, essa não intramundanidade, essa não finitude do sentido do ser, encarnaram isso como já com o Deus cristão. Mirabolou mais ainda a questão, tá? do ser, da verdade, que fez com que, na modernidade, um senhor chamado Descartes, um grande pensador, duvidasse de tudo. Já que está tudo tanto em aporia, eu vou duvidar de tudo. Tudo que me diz acerca da ontologia, da verdade, acerca do todo, eu vou duvidar. Eu vou duvidar até que essa cadeira é uma cadeira. Que ela não me diz que ela é cadeira. Eu só não posso duvidar de quem? De mim que estou perguntando, que estou duvidando. Eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Isso eu não posso duvidar. Então, a certeza para a verdade, ela se funda no interior da consciência subjetiva. Ela não é mais a verdade do Deus, ela não é mais a verdade no ente, como era para os medievais, ela não é mais a verdade na natureza ou no logos, como era para os gregos. Ela é a verdade da consciência do sujeito. Tudo que é representação que entra e sai da consciência do sujeito. Não tem nada fora da consciência do sujeito. Para Heidegger, é esse sentido do ser, enquanto uma subsistência, continua o mesmo fundamento. Mas essa mudança, ela é um dos caminhos, segundo ele, que pode nos levar à nossa própria destruição. Tá? Que está caminhando para isso. Ele quer pensar esse fundamento. E aí, quando ele vai pensar em Schelling, por que ele fala mais sobre Schelling do que ele fala sobre Hegel? E dentro do idealismo alemão, ele não fala muito sobre Fichte, ele não fala muito sobre Hegel, ele fala mais sobre Schelling. Ele fala sobre Hegel, tem alguns textos, mas não eu não sei se Schelling ele tem, eu não sei se eu achei mais profundo esse texto dele sobre Schelling do que eu achei sobre Hegel, tá? Porque eu acho que ele tem uma certa afinidade com Schelling, justamente porque Schelling ele tentou implodir o sistema hegeliano. Tá? Ele tentou, na verdade, ele não tentou implodir porque ele queria implodir alguma coisa. A pessoa, o ser humano, o ser humano não, né? A compreensão, quando ela está em busca da verdade, quando ela está em busca de filosofar, para poder pensar a verdade, ela não está querendo fazer nada pelo ego dela, né? Ela está querendo saber. Então, quando o Schelling foi questionar a questão do sistema hegeliano do conhecimento, do absoluto, que comporta Deus, homem e natureza, ou seja, Deus, liberdade e natureza, que é um sistema que, obviamente, para ser um sistema tem que estar entrelaçado esses três fenômenos. O que ele se questiona tá bom, mas como pode ser se o homem, se o sujeito é incondicionado? Não é condicionado por nada, nem por mundo, nem por Deus. Tá? Resumindo bastante, é aí que o Heidegger pega o fio da meada, para poder pensar como se deu essa incondicionalidade, né, da consciência do sujeito, da consciência representativa do sujeito, como pôde se fundar isso, dessa condicionalidade, e como com todas as elucubrações da filosofia moderna e medieval, o fundamento do sentido do ser não foi nada questionado. Nem pelos gregos, para o Heidegger, nem pelos medievais, nem pelos modernos, e nem por Nietzsche, né, que é o grande fim da metafísica, né, que é o grande final da filosofia, enquanto, segundo Heidegger, da filosofia ocidental, né, que agora, como ele diz no livro, é o fim da filosofia, a tarefa do pensamento, né? Que ele diz. Porque a filosofia é metafísica. A filosofia ela surge justamente por amor à Sofia. A Sofia é conhecimento dos universais, tá? Conhecimento de algo enquanto universal. Então, a Sofia é episteme. Então, ele vai querer
ele vai querer mostrar para a gente como que o Schelling, mas voltando, só para deixar claro aqui de novo, a diferença, tá? Existe o sentido do ser se transformando ao longo da história do Ocidente, tá? São sentidos epocais acerca do ser. É o sentido do ser grego, é o sentido do ser medieval e o sentido do ser moderno. Nós não estamos falando de coisas diferentes, absolutamente. Nós estamos falando da mesma situação para o ser. O ser é o ser metafísico. Agora, ele sofre mudanças, esse sentido do ser metafísico. Então, você tem aqui o sentido do ser metafísico, que funda todas essas mudanças. Tá? Você não tem uma diferença autóctone de o que os modernos falam, não é o que os medievais falam, não é o que os gregos falam. Para Heidegger, eles estão falando da mesma coisa. Essencialmente, profundamente, é do mesmo. Tá? Só que com características absurdamente diferentes, porque você fundar o ser no ente, em Deus, é totalmente diferente de você fundar no sujeito. Tá? É totalmente... é quase fazer uma torção, né? E ele quer mostrar essas duas coisas, tá? Ele quer mostrar, primeiro, que tem um fio de Ariadne aí, que é o fio que leva todo o saber metafísico até Heidegger, mas esse todo saber metafísico ele vai se transmutando, tá? Esse fio não se transmuta. O ser é a subsistência, o ser é a universalidade, o ser é o ser metafísico. Isso não se transmuta. A verdade buscada é a verdade universal, tá? Isso não se transmuta. O que se transmuta é os sentidos, os vários sentidos desse ser. Tá? Então, a gente vai pensar um pouco do que é esse sentido da liberdade, da incondicionalidade do sujeito, né? Já em Schelling, porque ele justamente Heidegger quer quebrar com esse sentido da incondicionalidade do sujeito, com o sentido próprio de sujeito, ele quer quebrar com isso. Né? O propósito do filósofo Heidegger, com o seu estudo aprofundado do idealismo alemão, é de nos trazer a dimensão de problema com respeito a uma compreensão prévia, pré-ontológica, enviada historicamente. A subsistência para o ser, a entidade doente, ou seja, a presença constante, a universalidade da ideia, não importa. Na modernidade, se torna o homem enquanto ego cósmico. O subsistente absoluto enquanto que põe o ser. Põe representa a totalidade. Ele é, então, o ente subsistente incondicionado e ele condiciona a realidade a ser. O homem ocidental chegou nesse nível de, eu chamaria de absurdo, de ele realmente achar que ele condiciona a realidade a ser porque ele representa a realidade. Tá? A questão da liberdade, pensada enquanto liberdade humana, ou seja, o sujeito, tá? Na modernidade se funda nesse pressuposto implícito da incondicionalidade. Ou seja, se o ser começa a partir de mim, se a verdade só existe dentro da minha cabeça, ou dentro da consciência do sujeito, então eu sou incondicionado. Tá? O mundo não me condiciona. Quem condiciona o mundo sou eu, porque eu que represento ele. Não tem Deus, não tem nada. Tá? Na modernidade se funda esse pressuposto implícito da incondicionalidade, o qual é, para Heidegger, enviado pelo pensamento medieval, que pensou o Deus como criador. Esse sentido da incondicionalidade, que ele vai trabalhar muito nesse livro, os problemas fundamentais da fenomenologia, que é o sentido que ele surge, mais propriamente, segundo ele, segundo Heidegger, no pensamento judaico-cristão. Tá? Você tem essa incondicionalidade do quê? Do Criador, o Deus Criador. Segundo Heidegger, outros povos, não posso falar culturas, tá? Outros povos não tinham esse sentido de Deus Criador. Eu sei que a gente usa, quando a gente vai falar dos hindus, ou quando vai falar de qualquer outro povo, hoje em dia estão ocidentalizados, né? Mas qualquer outro povo que não era, ou na antiguidade que não era ocidentalizado, aí já vai falar, não, porque o Deus Criador deles, porque é a nossa perspectiva. Tá? A gente só tem isso para olhar. O que Heidegger está dizendo é que não existia o sentido de criação. Para os gregos, por exemplo, não existia. Existia o sentido sempre sendo. Os deuses sempre foram. Não tem, as coisas sempre foram, a matéria sempre foi. Não tem esse sentido da criação. Tá? E nesse sentido de criação, de perfeição, que é o sentido medieval, instaurou-se, nesse sentido, obviamente, quem é criador
o Criador pressupõe uma incondicionalidade. Pressupõe que ele o quê? Ninguém criou ele. Ele é incondicionado, tá? Então, esse pressuposto da incondicionalidade, para Heidegger, é enviado pelo pensamento medieval, que pensou o Deus como criador enquanto tal incondicionado. Ou seja, a incondicionalidade se fixa na consciência, tá? Então, o Dasein ele já pensa, quando ele pensa a questão do ser nele, na consciência representativa, ele já pensa nesse sentido da criação, herdado no medievo, tá? Então, ou seja, ele é o criador da realidade. O Dasein, ele se torna o criador da realidade, porque sem o Dasein não tem representação. Sem representação não tem linguagem. Sem linguagem não tem significação. Sem significação não tem nada. Isso os modernos pensam assim, tá? A incondicionalidade se fixa na consciência porque a liberdade pensada na espontaneidade da presença foi atribuída, desde o medieval, ao Deus Criador, que, enquanto tal, ou seja, enquanto o próprio ser metafísico, a entidade doente, não poderia ser condicionado por nada além dele mesmo. A pureza metafísica suprassensível medieval do Deus judaico-cristão, tá? A pureza metafísica no sentido que não se mistura com a criação, né? Que é diferente para os gregos. O sol era um deus, o mar era um deus, né? A gente tem outro mundo completamente diferente de sentido, tá? É para Heidegger um pressuposto para o sentido do ser herdado do pensamento moderno, quando o ser, já enviado desde os gregos enquanto subsistência, ou seja, entidade constante, entidade doente, deixa de ser esse suprassensível puro e, através da dúvida, frente à imposição da verdade enquanto certeza, passa a se fundar no pensamento, isto é, na consciência, no sujeito, que também começa a se querer enquanto razão pura e incondicionada. Tá? Daí, obviamente, a crítica de Kant em cima disso, da razão pura. O sujeito moderno, posteriormente, se torna tal que o ser deixa de estar no mundo ou em Deus para estar na representação da consciência, na produção dessa. E assim o homem, pensado enquanto sujeito, se torna o ente que detém o ser e que põe toda a realidade, porque ele representa a realidade. Na obra Schelling, da Essência da Liberdade Humana, Heidegger delimita o conceito de liberdade, pensar a partir do homem enquanto subsistente consciência, porque para Heidegger, o que Schelling fez, ele pensou mais profundamente essa questão da liberdade do que Hegel, a questão humana do que Hegel. Hegel quis pensar o sistema do absoluto. Ele pensou mais a questão dessa incondicionalidade do sujeito. Só que Schelling ainda estava fundado na questão do sujeito enquanto um ente subsistente dentro de um mundo subsistente. Então, o mundo é o subsistente. A verdade do mundo, que era a verdade da ciência, não importa na época, é a verdade do mundo, é a verdade, não é intramundana. É uma verdade subsistente. É a verdade do que é. É aquilo ali para qualquer ser humano. É aquilo ali. Isso não é ainda porque não evoluiu o suficiente. Tá? Então, Schelling, apesar de botar esse problema para Hegel, ele ainda estava dentro dessa significação do ser enquanto uma subsistência. Tanto do ser do homem, tanto do ser do mundo, quanto do ser do todo. Tá? O mundo é uma subsistência e eu sou um homem dentro dessa subsistência. Tá? Heidegger delimita o conceito de liberdade para compreender como o ser foi propriamente pensado em seus pressupostos, tá? E herdado pelo idealismo. A liberdade é pensada pelos modernos como a liberdade do eu enquanto pessoa, indivíduo, espírito. Quando falamos do espírito que tem um corpo, e um corpo animal, determinado pelas leis da natureza, temos que colocar a liberdade também por respeito às determinações desse espírito, a determinação natural da pessoa. Então, o mundo é pensado por respeito à pessoa e a pessoa é o espírito. Corpo e um mundo externo, espírito, natureza, liberdade humana. Tá? Então, a gente tem esse sentido de que existe um espírito, uma consciência interna, tá? Isolada do mundo externo, que é propriamente o que é a res cosmos e a resistência, né? Modernas. A gente tem esse sentido fundamental acerca do todo. Tá? Esse sentido fundamental, eu digo, essa verdade histórica, essa não é a verdade para Heidegger, essencial, mas essa é uma verdade histórica, e nós somos históricos. Nós enquanto históricos, nós vivemos essa realidade, essa verdade. Tá? A liberdade é pensada pelos modernos como a liberdade... Sim. A liberdade que é pensada pelos modernos como sendo o próprio sujeito tem que, enquanto um tal subsistente, ser também reportado ao mundo subsistente. Então, você tem um ente livre aqui frente a uns entes que não são livres e subsistentes aí fora de mim.
tá? A diferença do mundo enquanto mundo de sentido histórico circunscrito, isto é, como estruturalmente condicionante do design, que é o design enquanto coexistência, enquanto estrutura, enquanto pura coexistência, ou seja, nada subjetivo, nada. Eu diria até que é subjetivo, sim, no sentido mais essencial, porque cada design é uma possibilidade, mas não nesse sentido do sujeito universal de conhecimento, tá? O design ele é intramundano, o seu mundo é circunscrito, tá? E ele é totalmente condicionado, porque se ele é pura coexistência, a sua estrutura é coexistente, a sua estrutura não é coexistente, não é coexistência de subsistente, tá? Repetindo, a nossa estrutura, eu sou coexistência que coexiste com a sua coexistência. A coexistente, Manuela, coexiste com eu não existe nada antes da coexistência. Não existe a Manuela antes que coexiste para a Rai. Eu só sou isso. Eu só sou mundo. Eu só sou ser no mundo. Então, eu sou 100% condicionada. Tá? Mas isso é completamente diferente da questão do design do homem enquanto o sujeito de conhecimento. Então, a diferença do mundo enquanto mundo de sentido histórico subscrito, isto é, como estruturalmente condicionante do design heideggeriano, mundo para a filosofia moderna e, segundo Heidegger, para toda a metafísica, tem o sentido de subsistência, de um ente subsistente, planeta, né? No interior do qual se manifesta tudo que há. O mundo físico com coisas de pessoas físicas. Tá? Sendo que isso já é você falar de coisas físicas, isso já é uma determinação completamente ocidental acerca do ente. Não é a verdade absoluta acerca do ente, não. E a gente fala como se fosse, né? Não, isso aqui é uma exata física, né? Né? Mas só essa palavra física já é completamente ocidental, tá? No mundo, os modernos pensam assim, no mundo a pessoa, a natureza, coisas, e o mundo é esse todo de subsistências, né? O planeta cheio de subsistências, não no sentido de uma soma de coisas, tudo bem, mas das determinações possíveis do ente, falando kantianamente aqui. Heidegger ensina que para o idealismo alemão, todo conhecimento já sempre pressuposto pelo sentido de mundo e homem enquanto ente de subsistência. Eu gosto de frisar isso para a gente sempre bater nessa tecla, porque para entender a diferença, que a gente tem que ter isso em mãos, entende? Quando a gente fala de Heidegger, a diferença do sentido de ser para a história, para a metafísica e para Heidegger, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o ser em Heidegger é finito, é circunscrito. E enquanto histórico, porque é finito e circunscrito, a povo, em sua essência mais essencial enquanto acontecimento, ele é o quê? Ele é o nada. Porque ele é cada vez e é cada povo. Então, ele não pode ser uma coisa universal. Senão teria que todos os povos serem iguais. Tá? Então, ele é essencial, por isso ser e nada. Tá? Esse nada, essencialmente, por quê? Porque a verdade ela só aparece intramundanamente. Ela não aparece universal, isso é uma loucura da metafísica, é uma loucura do mundo ocidental. E é uma loucura que se espalhou pelo mundo todo. E uma hora a gente vai, se Deus quiser, se os deuses quiserem, não sei, vai ver que a destruição que isso traz é gigantesca. Tá? Então, a diferença do Heidegger, a gente tem que ter isso em mão. Tá? O ser para Heidegger não é o ser metafísico. Tá? O ser para Heidegger é finitude, é intramundano, é perene, começa e acaba, tá? É uma verdade, uma verdade. Para Heidegger, ele gosta de frisar isso. Ele fala, dá-se uma verdade, não há verdade. Dá-se verdade. Dá-se verdade. O sujeito de conhecimento cartesiano é uma verdade. Apesar de Heidegger dizer que a estrutura é outra. Mas é a verdade que nós existimos nela. Dá-se verdade. Só que a verdade não é absoluta. A verdade é finita. Vamos ser. Tá? Então, Heidegger ensina que para o idealismo alemão, todo conhecimento já sempre pressuposto pelo sentido do mundo enquanto ente subsistente em relação o mundo subsistente, resistência em relação ao ente subsistente, sujeito, objeto, sujeito-objeto. Né? Está limitado à forma da estrutura lógico-racional representativa do saber. Isso deve ser absoluto e para todos universal. E se não é ainda, o povo que não tem isso ainda não evoluiu o suficiente. É assim que se pensa no mundo ocidental. Tá?
Porque se pensa realmente que que a verdade histórica do nosso mundo é a verdade universal. É porque, justamente, a metafísica trouxe para nós a verdade do ser enquanto uma verdade universal absoluta. Então, a gente tende a pensar que é a verdade da nossa história, enquanto um povo, e infelizmente hoje é global, que a nossa história enquanto povo é a verdade absoluta das coisas, é a evolução das coisas. Tá? Não o conhecimento desde a perspectiva de cada mundo de sentido como em Heidegger, mas para Kant, por exemplo, a perspectiva é universal, uma vez que sempre a perspectiva é da própria estrutura da intuição racional do mundo. Inclusive, esse sentido, Douglas, de homem racional é um sentido absolutamente ocidental. Tá? O homem não é um animal racional. Não é. Para Heidegger, não é. Tá? Primeiro, que não é animal. Segundo, que não é, a razão é uma parte do fenômeno da compreensão, não é a compreensão toda. Então, ele não é nenhum nem outro. Isso é uma representação ocidental acerca do nosso ser. Tá? Então, por exemplo, a perspectiva é universal, uma vez que sempre a perspectiva é da própria estrutura da intuição racional do mundo, limitada por um lado, porque por respeito à própria representação, porque Kant ainda pensa a não absolutização da razão, interditando a questão da coisa em si, porque ele faz a crítica da razão pura, ele bota uma interdição ali, ele fala assim, o que eu posso conhecer é o que eu posso representar, mas tem a coisa em si. Ele ainda tem uma dimensão de escuro ali para Kant, né? O que se perde absolutamente em Hegel. Né? Então, mas por um lado, ele breca isso, essa universalidade, porque ele interdita isso com a coisa em si, mas por outro universal. Porque ele está dizendo que todo Dasein tem intuição racional de mundo. Todo Dasein tem intuição de isso e daquilo. Que todo Dasein tem juízos sintéticos e analíticos. Todo Dasein... Tá? A questão para Heidegger é essa, é dizer que você pode falar tudo o que você quiser, você pode estudar, você pode aprofundar, você pode ser um Kant. Eu não vou chegar nunca nem o dedinho da unha do pé. A questão é o pressuposto metafísico que está em questão. Tá? Entendeu que vai conhecer mais por outra dimensão. E o que, para o pensamento moderno, distingue os animais de nós é a especificidade de sermos racionais e eles não. Heidegger mostra que, para Schelling, o animal tem intuição de mundo, mas não a tem na forma da intuição racional. E isso não se sabe muito bem como, é o que nos distinguiria. E até hoje, para Heidegger, não se fundamentou propriamente. E quando se fundamentou em diversas aporias, que é como ele mostra na filosofia moderna em Kant. Tá? Fundamento para Heidegger não teve. Justamente porque o pressuposto é o pressuposto metafísico, é o pressuposto universal. Tá? Essa concepção do homem enquanto ente racional é um manter-se aberto da compreensão em uma percepção que vê o todo dessa forma. Olha o que é intramundano. Intramundano é o manter-se aberto. Verdade intramundana. É um manter-se aberto da compreensão humana, né, do povo, em uma percepção que vê o todo enquanto tal. Desse modo, a modernidade projetou sobre o todo seu contexto singular de apreensão, a subjetividade universal, que nada mais é do que a incondicionalidade universal do indivíduo subsistente. A incondicionalidade do indivíduo condicionante. Porque se ele é o dono do ser, se ele é o que põe a realidade serve a ele. A realidade existe por causa dele e para ele. Tá? Isso é muito diferente de quando você tem o sagrado habitando, quando o homem não se tornou Deus ainda. Tá? Isso é totalmente diferente. A natureza tem um outro lugar do que tem para a gente hoje. Teria. Tá? Os fundamentos histórico-fenomenológicos do sentido do ser, enquanto entidade doente, ter se tornado o próprio homem pensado enquanto sujeito e, posteriormente, enquanto a consciência refletora do absoluto, é o que Heidegger pretende compreender do idealismo alemão para desenvolver a questão ontológica que versa sobre os motivos pelos quais o Dasein contemporâneo se encontra levado, aferrado e cego perante as maquinações da técnica moderna sobre a Terra.
Heidegger quer também mostrar com tudo isso que mesmo o próprio sentido de liberalismo, até o próprio sentido de liberalismo, né, lá na... você tem o Stuart Mill, você tem os pensadores ali que pensaram esse sentido, até esse sentido da subsistência do ser do homem enquanto individuação, incondicionalidade, autonomia, espontaneidade, porque incondicionalidade pressupõe o quê? Espontaneidade também. Do tipo, o mundo começa a partir de mim. Eu sou o meu mundo. Gente, isso é o oposto do ser no mundo heideggeriano, tá? Eu sou o meu mundo, o mundo começa a partir de mim, toda a realidade começa a partir de mim, que esse é o fundamento do sujeito. Está falando de individuação, incondicionalidade, autonomia e espontaneidade, que é o sentido de liberdade na modernidade. Tá? Esse sentido surge precisamente dessa concepção do ser enquanto sujeito livre de condições, enquanto aquele que põe a realidade. Então, se ele põe a realidade, ele pode tudo. Pode o que ele quiser. Ele é livre para tudo. Ele pode estar aqui e sei lá, ser hindu, ao mesmo tempo que ele trabalha no mercado financeiro. Ele realmente acha que ele pode. Entendeu? Um sujeito livre de condições. Ele não é, como ele não é condicionado por nada, ele é livre para tudo. Tá? Sejam essas divinas, sejam essas condições divinas, sejam mundanas. Ele é sujeito livre. O sentido para o ser que emerge, que histórico emerge, né? Esse sentido de incondicionalidade que emerge histórico, primeiramente, não originariamente, em Descartes, porque para Heidegger isso já vem historicamente se montando, inclusive até no próprio medievo, do Deus-Homem, tá? Que emerge histórico, mas isso aí é outro assunto, que isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? Um Deus-Homem, né? Os deuses sempre foram deuses, os homens sempre foram homens. Isso se deu ali no período medieval, mas isso aí teria um curso mais de um ano. Então, em Descartes, em vez de que a verdade seja não, um sentido para o ser que emerge histórico, primeiramente, não originariamente em Descartes, uma vez que a verdade foi exigida pela filosofia enquanto certeza. Aí eu boto uma nota aqui. Por que o Heidegger ele bate nessa tecla? Porque a verdade do ser, o ser, ele sempre foi quisto enquanto permanência, presença constante, universalidade. Mas certeza absoluta, para Heidegger, isso começa com os modernos. Tá? Olha a nota aqui. O ser no mundo de Heidegger pode parecer estar em diálogo estreito com o idealismo alemão, mas há uma diferença de que Heidegger destitui a razão como fonte eminente ou a priorística de abertura. O Heidegger destitui a razão como fonte de abertura da compreensão. Tá? Com o ser no mundo, ele destitui. Porque ele coloca na compreensão pré-ontológica do ente. A compreensão pré-ontológica não tem razão nenhuma aí fazendo construções lógicas. Tá? Mas há a diferença de que Heidegger destitui a razão como fonte eminente a priorística de abertura, de compreensão. Para Heidegger, o mundo só se abre no próprio mundo, sentido condicionado, circunscrita historicamente. Circunscrita quer dizer em um povo, e historicamente nesse povo, enquanto que para o idealismo alemão, o mundo se abre universalmente pela razão, pela consciência do sujeito. Aí parece estar falando a mesma coisa, mas é muito tênue, tá? A diferença. Mas é uma diferença gritante, mas apesar de ela ser abismal, ela é tênue. O homem é tão somente um animal racional no interior desse mundo subsistente. Ele é a razão que representa o mundo. Para o idealismo, impressão... Ih, tem alguma coisa errada aqui. Para o idealismo, há um certo esquematismo da intuição de mundo. Tira essa impressão. Só que no limite da animalidade dos animais racionais. A ciência, nesse sentido, o esquematismo enquanto delimitação de mundo, enquanto ser vivo, movimento do átomo, enquanto história, biologia, química, etc. O trato ocidental com o todo é quase que totalmente orientado por esse esquema do conhecimento. Que não tem problema nenhum. O problema desse esquema do conhecimento é que ele se quer universal. Tá? E ele se quer uma evolução. É o que nos faz também ser tão predatórios, né? Com tudo. Ele sequer, se forma do nosso saber ocidental, ele sequer realmente uma evolução do que não era para o que tem que ser. Né? Essa visão de mundo, Heidegger diz, abre aspas, né? Essa visão de mundo anticristã é apenas aparentemente não cristã. Inclusive, ele diz que o próprio sujeito,
apesar de ele se colocar como Deus, ele é aparentemente não cristã, pois ela concorda de qualquer forma em essencial com aquele modo de pensar que caracteriza o liberalismo. Fecha aspas. Uma vez que a liberdade está implicada na subsistência incondicionada, que é o sujeito, em ambas as visões do mundo, seja na visão do cristão, seja na visão do sujeito. Tá? Do cristão, que eu digo, do cristão medieval. Para Heidegger, esse conceito de liberdade na modernidade passa a ser um conceito ainda mais problemático, porque nenhum conceito pode ser delimitado e incondicionado. Nenhum conceito, segundo o saber metafísico, pode ser delimitado e incondicionado. Isso é sozinho. Todo conceito implica na inserção, na articulação a um contexto conceitual. Então, o conceito de liberdade, ele tem que estar articulado a um contexto conceitual. Acontece que o conceito de liberdade é um conceito médio, predominante, de modo que ele não pode ser um conceito que derive de outro conceito. É algo como o centro do sistema, que é uma totalidade de conceitos articulados. Heidegger diz, abre aspas, o conceito de liberdade não é somente um conceito entre outros, os quais também têm de algum modo o seu lugar no sistema. Antes, se ele tem de toda realidade, ele é um ponto médio prevalecente no sistema. Tá? Fecha aspas. Esse conceito se manifesta como um conceito que não pode se derivar de nenhum outro conceito. Se formos delimitar, por exemplo, a dureza, iremos relacioná-la a outros conceitos e trazê-la dentro de um todo conceitual articulado. Mas o conceito de liberdade não se pode fazer isso porque ele se apresenta como um ponto médio para o qual todos os conceitos convergem. É um princípio. Para os modernos, não há nada que experimentemos que já não seja segundo a ordem da representação, dirigido por representações originárias enquanto os fatos primeiros da razão, as ideias primeiras, Deus, mundo, liberdade. Isso configura a ideia moderna de sistema. Tá? É o que Heidegger vai começar a dissertar sobre essa articulação desses conceitos, né? Dessas representações. A articulação de Deus e mundo ela é muito mais aparente, mas a articulação de Deus, mundo e liberdade não é tanto, porque a liberdade é incondicionada. Tá? Ela não é condicionada por Deus nem por mundo. Como é que você articula esses conceitos? Heidegger, por conseguinte, acerca da problemática imposta por Schelling, da contradição entre o conceito de liberdade, enquanto isso que não é condicionado por nada, e um sistema que, enquanto tal, tem que condicioná-lo, discute a questão, Heidegger, então, discute a questão da liberdade com respeito à possibilidade ou não desse sistema. Pois a liberdade é tomada como conceito central na apreciação do sistema, como a questão própria da constituição e da estruturação do saber. Então, ela é a própria condição de possibilidade do conhecimento. O sujeito livre de condições. Tá? Então, como é que você vai conhecer Deus e o homem? Como é que fica isso? Tá? Deus e o mundo, né? A questão do pensamento para o idealismo alemão é a da estruturação da conceitualidade. Isso é, de como é possível formar saber. E a liberdade entra como uma questão central, porque a liberdade seria o modo insígne do ser. Se pensarmos o ser por respeito à compreensividade, a isso diz que a questão do saber em si já implica a questão da diferenciação, ou seja, de modo que a liberdade já está implicada em caráter necessário, sim. Onde tem diferença, tem liberdade de um para o outro. Tá? Se pensarmos o ser por respeito à compreensividade, já falei, trata-se, portanto, para o idealismo, de compreender a problemática da compreensividade enquanto sujeito subsistente e condicionado, não é da compreensão do ser, como Heidegger, é da compreensão do ser enquanto sujeito subsistente e incondicionado, tá? Articulada à problemática do sistema, ou seja, articulada a Deus e mundo. Mas como a liberdade, pensada aqui enquanto subsistente sujeito livre de condições, pode ser condicionada pelo sistema do idealismo? Talvez tenhamos que compreender em que medida algo como um sistema da liberdade é impossível. Porque é impossível e se ele é de todo necessariamente impossível. Se a liberdade é compreendida na modernidade a partir do problema da incondicionalidade do eu penso, da consciência, isso é, enquanto a possibilidade de autodeterminação a partir de si mesmo, então ela não pode ser condicionada por nada anterior. E dentro dessa perspectiva, obviamente, o sistema da liberdade se mostra impossível. Porque se é verdade que o conceito da liberdade, ou seja, do sujeito, não pode ser determinado por ele mesmo, mas sempre por referência ao sistema enquanto um todo conceitual, se a liberdade tem que ser determinada por um todo conceitual, porque ela tem que estar no interior do sistema de conhecimento, então isso já põe uma impossibilidade à ideia de um sistema da liberdade, sim.
Essa é, segundo Heidegger, a questão fundamental que Schelling impõe para o idealismo e o sistema do absoluto. Isso, portanto, não configuraria uma suspensão do problema da liberdade? Porque o que Heidegger fala nesse livro do Schelling, é esse livro aqui, tá, gente? Onde está tudo isso. Eu já mostrei para vocês. Não tem tradução em português, só tem francês. Acho que tem espanhol também. Tá? Se Heidegger ele quer pensar um sistema, é possível um sistema? Tá? É possível esse sistema de conhecimento do absoluto, Deus, homem e natureza? Se é possível, essas ideias se articulam? Se se articulam, como se articulam se uma delas não é condicionada por nada? Tá? Se a tarefa de Heidegger é precisamente a de retornar... E o que eu ia falar, eu esqueci. O que eu ia falar é que Heidegger, nessa obra, ele diz que o Hegel ele reclamou do Schelling e falou: você está muito preso à liberdade. Ele não quis pensar isso, o Hegel, para Heidegger. Heidegger disse isso nesse livro. E o Schelling ficou batendo nessa tecla, porque ele estava procurando a verdade. Né? Se a tarefa de Heidegger é precisamente a de retornar... Por que ele ficou batendo nessa tecla e morreu sem a aporia? Morreu em aporia, né, com a questão do absoluto. Porque o ser ainda é uma subsistência. Essa questão da subsistência não foi questionada. A questão da incondicionalidade não foi questionada, porque o eu penso, o código cartesiano nunca foi posto em xeque. Então, era uma verdade absoluta, dada, subsistente, e eu só posso formular qualquer coisa a partir dela. Não tem o sentido de verdade histórica. Não tem o sentido de fenomenologia. Fenomenologia, para Heidegger, é isso. Você ir nos pressupostos históricos e dar o motivo por o qual eles se fundaram. Então, para os modernos, a verdade se fundamentou no sujeito. Tá? Então, isso aí não é questão para eles. A questão para a Schelling é saber como esse sujeito incondicionado se articula ao sistema do absoluto. Tá? Se a tarefa de Heidegger é precisamente retornar à ideia de um sistema, pensar em outros termos, diferente da forma tradicional em que é concebido o sistema enquanto articulação causal de conceitos, isso fica em aberto. Tá? O sistema metafísico de conhecimento, principalmente no idealismo alemão, porque para Heidegger isso não existia para os gregos, esse sentido de sistema de conhecimento, é uma articulação causal, ou seja, um consequente do outro, de conceitos. O todo que constitui a estrutura da compreensividade se pode chamar de sistema na modernidade, porque sempre estaremos nos perguntando como é possível compreender. Como se estrutura a compreensão, como se estrutura a projeção compreensiva sobre o todo doente. Daí que desse questionamento, esse é o motivo para surgir tudo isso. Né? Mas isso não tem que ter obrigatoriamente ou necessariamente o caráter lógico-racional deixado pelo pensamento do século XIX. Tá? A liberdade não é um conceito entre conceitos que precisa de uma determinação, ela está sendo pensada pelos idealistas como um problema de estrutura do sistema, o ponto central do conhecimento. Schelling viu uma contradição lógica, lógica, e para eles a lógica é o método da verdade, não tem outro método. Né? Schelling viu uma contradição lógica no sistema, porque, sem muito perceber, pensou a liberdade como seus antecessores modernos a partir da incondicionalidade da consciência ponente de todo ser. Então, ele viu a contradição lógica porque ele assim como seus antecessores, assim como Descartes, assim como Donum, pensou o ego cósmico como ente subsistente e incondicionado. É por isso que ele viu a incondicionalidade da liberdade. É por isso que ele botou uma aporia para o sistema do absoluto. Só que a liberdade não é incondicional. A liberdade, pelo contrário, ela é totalmente condicionada por mundo, para Heidegger. Então, ele já foi com esse pressuposto, que para Heidegger já está equivocado, para tentar quebrar o sistema hegeliano, que é um argumento muito forte. Né? De dizer, bom, se o sujeito é incondicionado, como é que está condicionado aí para esse outro, por mundo e por Deus? Tá? O conceito de liberdade é, assim, de todo, incompatível com o sistema do idealismo. Heidegger diz, abre aspas, por conseguinte, onde uma filosofia chega à edificação, a qual a filosofia é, isto é, que faz tal afirmação sobre uma unidade e totalidade fundadas do saber essencial e persevera na expansão desse saber, aí ela deve negar a liberdade.
Sim. Porque se ela quer chegar ao absoluto, ela não pode, ela tem que negar a incondicionalidade da liberdade. A incondicionalidade da articulação dos conceitos. A incondicionalidade, a não possibilidade da articulação dos conceitos. Ela tem que negar a liberdade, o sistema. Tá? Ou seja, tem que negar o homem, tem que negar o sujeito. Essa aporia de Schelling. Tá? E é, portanto, precisamente, mas eu quero repetir para vocês, o Schelling, ele ainda está fundado o sujeito enquanto incondicionado. A liberdade enquanto incondicionada. A liberdade e o sujeito não são nada incondicionados. Tem nada de incondicionado, isso não existe em Heidegger. Tá? E é, portanto, precisamente a ideia de incondicionalidade, porque o ser não se funda no sujeito, para Heidegger. O ser se manifesta enquanto linguagem no design. Mas não se funda na consciência. E a consciência não o design não representa a realidade para Heidegger. Tá? Então, é uma coisa... É abismal a diferença, mas, no entanto, se você lê com pouco cuidado, você vai falar, nossa, como tem tudo a ver. Tá? E portanto, precisamente a ideia da incondicionalidade, da liberdade, o que mina a ideia do sistema lógico. Qualquer fato determinado por si mesmo é um fato incondicional, que principia a partir dele mesmo, é um fato que não é condicionado por nada. Abre aspas, Heidegger diz, a liberdade exclui o retrocesso à fundamentação. Por quê? Ela exclui a possibilidade de você retroceder, ou seja, você articular os conceitos ao seu fundamento. O sistema, em contrapartida, existe conexão contínua de fundamentação. Fecha aspas. A liberdade humana, ou seja, o sujeito incondicionado, o sujeito cartesiano, enquanto incondicionalidade, exclui o retrocesso, pois exclui a fundamentação, que é a lógica do sistema, na qual o conceito deve retroceder a uma fundamentação por outros conceitos. Já que a liberdade é pensada como incondicionalidade do sujeito e o sistema pensado como uma necessária retroação de conceitos, então não tem como ter a pretensão desse sistema. Essa é a questão de Schelling, tá? Segundo Heidegger, né? pelo estudo de Heidegger. Tá? Para Heidegger, Schelling vai contra Hegel nesse sentido, mostrando que a liberdade não cabe à ideia de um sistema, pois já que a liberdade é um ponto médio, é ela mesma o próprio fundamento dela. Ela não está fundada nem em Deus, nem no homem, nem no mundo. Tá? Heidegger mostra que quando Schelling vislumbra a impossibilidade de um sistema da liberdade, ele, de certa forma, derruba o sistema de Hegel. Mas é engraçado que Hegel não quis saber, né? Ele não quis saber. Heidegger diz nesse livro, não, Hegel simplesmente falou, não, você está muito preocupado com a questão da liberdade. Falou isso para Schelling. Né? Mas para Heidegger isso é uma questão extremamente profunda, que realmente põe em aporia o sistema hegeliano, né? Do absoluto. Se a liberdade contradiz a ideia de sistema pelo fato de que ela não se deixa articular, totalizar, absolutizar, então ela não se harmoniza com a ideia de sistema enquanto retroação conceitual, de modo que Schelling põe uma aporia para o sistema. Pois o sistema hegeliano do absoluto não pode ter nenhum conceito fora dele. Tá? O absoluto não pode ter nada fora dele. Aí aqui tem uma questão que eu botei do Nietzsche. Que é uma comparação que o Heidegger faz nessa obra, né? Porque a gente pode dizer que o Nietzsche vê o sistema como nihilista, todavia a ideia de vontade de poder de Nietzsche configura um sistema porque o poder se eleva incondicionalmente. E vai subsumindo um poder vencido. Exatamente como a lógica da consciência se manifesta em Hegel. Tá? Na síntese, antítese e síntese, né? Para Heidegger, a vontade de poder ela vai exatamente na mesma esteira. Tá? Sem que Nietzsche visse. Para Heidegger, Nietzsche nem viu que ele estava indo na mesma esteira hegeliana. Bem poderia ser que agora, Heidegger diz, né, abre aspas, bem poderia ser que agora a recusa do sistema fosse necessária, mas não porque o sistema em si fosse algo de impossível, em vão, mas ao contrário, porque ele é supremo e essencial. E esta é, de fato, a mais íntima convicção de Nietzsche. Mesmo Nietzsche negando a modernidade, porque Nietzsche nega a modernidade de seu sistema, a vontade para o poder é implicitamente uma ideia de sistema para Heidegger. Nietzsche pensa a vontade de poder sem perceber no sentido sistêmico.
sem perceber o que... Ou seja, ele parte do pressuposto, sem questionar o pressuposto. E se Heidegger entende que Nietzsche compreendeu a vontade de poder como fundamento do próprio niilismo, então ele está dizendo que Nietzsche compreende, talvez sem saber, o sistema como o mais essencial e o mais importante. Isso a partir da interpretação de Heidegger sobre a vontade de poder de Nietzsche, tá? De como o poder se consolida e se promove. De como essa estrutura do poder se consolida e se promove. Também é uma subsunção do passado em vista do aumento contínuo. Tá? Portanto, Heidegger não poderia dizer que Nietzsche é avesso ao sistema, porque a vontade de poder é essencialmente metafísico-sistêmica, uma vez que tem intrinsecamente a mesma estruturação, a mesma construção estrutural da consciência especulativa de Hegel. O sistema, então, para Nietzsche, é implicitamente mais essencial, pois é o mais supremo, porque a vontade, o poder, ele é exatamente isso, né? Ele é exatamente o indo para mais, né? Contudo, Nietzsche não via a sua vontade de poder como hegeliana, mas Heidegger o vê. Tá? Heidegger vê. A verificação da impossibilidade de um sistema da liberdade feita por Schelling leva a pensar na impossibilidade de um sistema de todo. Né? Schelling colocou essa questão. Tá? Agora, eu quero que vocês entendam. Para Schelling, o Dasein ainda era um sujeito subsistente incondicionado. Ele só pôde colocar essa aporia para o sistema hegeliano porque, para ele, o sujeito ainda é o sujeito incondicionado de vontade de conhecimento. Tá? Ele não pôs essa aporia a partir do segundo Heidegger, do que para Heidegger é o essencial do Dasein. Ele pôs essa aporia a partir da verdade metafísica legada. Tá? A verificação da impossibilidade de um sistema da liberdade feita por Schelling leva a pensar a impossibilidade de um sistema de todo. E Heidegger quer saber se o problema do sistema pode ser pensado em outros termos. No entanto, a questão do sistema é dada como esgotada pelos idealistas, como se a própria ideia de sistema tivesse sido de todo compreendida, ou como se o sistema se reduzisse à ideia clássica dele como mera estruturação conceitual da possibilidade de reportação de um conceito a outro conceito fundante para formar uma conexão articulada de conceitos lógicos sobre uma matéria. Tá? Para Heidegger, sistema em filosofia é uma possibilidade que se dá única e exclusivamente na modernidade. Mas para o filósofo, o sistema ele mesmo ainda permanece sendo uma tarefa e um problema para a filosofia. Tá? Se os antigos não chegaram a elaborar propriamente o sistema, eles ao menos fundaram a possibilidade futura de uma sistemática no pensamento ocidental. O que, portanto, é o sistema na modernidade? A formação. Aí Heidegger vai mostrar como se estrutura essencialmente a forma do saber ocidental fundado no sujeito. Que a forma do saber ocidental, do pressuposto mais fundamental do ser enquanto entidade doente, ainda não tinha na matemática, ou seja, no matemático, não é na matemática, tá, gente? Não é na fazer conta, não. Na forma do saber lógico matemático, ainda não tinha a sua absoluta estruturação aí dentro. Tá? A absoluta estruturação da possibilidade de conhecimento do todo através do saber matemático se fundamenta a partir do sujeito, porque o saber matemático é razão, é subjetivo, é do homem. Tá? Então, a partir da certeza do ego cogito, eu tenho certeza também que o quê? A partir da certeza de que só eu ponho o ser, só o homem põe o ser, que só o homem... Ele começa a ter a certeza do método da ponência do todo. Do método que condiciona esse todo. E o método condicionante é a formação para Heidegger do saber matemático, enquanto o único saber, que é o saber científico, como um todo. Tá? É o saber da ciência, não importa a biologia, para Heidegger tudo está dentro do matemático, que é o calculador, é o pensamento calculador. Tá? Esse pensamento calculador com o todo da realidade se tornou o método ou a forma mais rigorosa para o conhecimento. Tá? Por que se tornou a forma mais rigorosa para o conhecimento? Porque esse saber matemático não foi o Deus, não foi o mundo que entendeu, foi o homem. E se o ser está dentro do homem, se o ser está na consciência, então eu só posso fundamentar essa verdade do ser através de outra certeza, que é o próprio saber matemático. Tá? O próprio saber calculador, que calcula o todo.
Ele não pensa, ele calcula. Tá? O que, portanto, é o sistema na modernidade? A formação do saber matemático, ou seja, a forma prévia do pensamento calculador frente ao todo, não meramente a matemática. Tá? É isso que Heidegger vai chamar de Gestell, que é a armação, tá? Que é o fundamento implícito, o fundamento quase que pré-ontológico, implícito, historicamente falando, porque não é pré-ontológico estruturalmente falando, é historicamente falando, estruturalmente pré-ontológico é pré-ontológico. Né? A perspectiva prévia, implícita, que ninguém vê, que está compreendendo a partir disso. Está compreendendo a vida inteira a partir disso. A vida, a morte, a natureza, o homem, tudo, a partir dessa forma, essa forma. É uma forma que Heidegger chama. Tá? Que é o pensamento calculador. Então, ele diz, a formação do saber matemático enquanto índice absoluto de organização compreensiva de todo o saber em função da necessidade, da exigência da verdade enquanto certeza, agora enquanto sujeito incondicionado e espontâneo de vontade. Para Heidegger, esse é o fundamento pressuposto para o problema da liberdade na modernidade. Tá? As condições históricas do conceito do sistema se dão exatamente a partir do estabelecimento da subjetividade moderna, desta liberdade enquanto incondicionalidade, e a partir da obtenção da verdade enquanto certeza absoluta, tá? Enquanto claridade absoluta, enquanto presença constante absoluta. Tá? Por isso que Heidegger vai dizer que a filosofia começa pela necessidade da presencidade, né? De não ver justamente o nada, o oculto que doa a possibilidade de qualquer presencidade, até chegar no nível máximo, que é o que a gente vive hoje, né? Que é por isso que é o fim da filosofia, né? Que é o máximo da claridade, né? Que é o sistema do absoluto. É o máximo da presença, né? Da entidade, né? Absoluta e incontestável. Né? Para Heidegger, esse é o fundamento pressuposto do sistema. As condições históricas do conceito de sistema se dão exatamente a partir do estabelecimento da subjetividade moderna, já falei isso, ou seja, da instauração do matemática, da verdade enquanto certeza, ou seja, a verdade com certeza já pressupõe o quê? A instauração do matemático, ou seja, da compreensão enquanto calculadora, enquanto método para tal. O modo de verificação empírico calculador da verdade requerida previamente com certeza. Essas são, para Heidegger, as condições históricas do sistema do realismo alemão se estabelecer. Se o matemático, a forma calculadora do pensamento, se torna o fundamento do e para todo o saber, ele precisa ganhar uma fundamentação para se legitimar enquanto esse fundamento. O pensamento cartesiano, precisamente, consegue dar esse fundamento metafísico. Ou seja, o eu penso, que é a concessão absoluta de certeza, a concessão absoluta de certeza de verdade, sou eu que penso. Tá? Que é a concessão absoluta da certeza do ser, é o fundamento último do saber rigoroso se tornar matemático. Se eu sou a concessão da certeza absoluta, se eu sou o saber que eu vou precisar para conhecer, tem que vir de mim. E o que vem de mim é o calculador. Tá? Na cunhagem, abre aspas, Heidegger diz, na cunhagem dos fins essenciais e na fundamentação das formas essenciais, se anuncia na virada para a modernidade toda uma nova pretensão. Esta nós a nomeamos, em síntese, a supremacia do matemático. O matemático é uma determinada concepção dirigida da essência do saber de tudo. Fecha aspas. Fundamentalmente, portanto, a liberdade humana, enquanto essa subsistência incondicional, é pensada por Schelling como liberdade incondicionada do sujeito para o bem e para o mal. Tá? Isso aqui é que ele vai dissertar sobre como é possível o bem e o mal. Inclusive, muitas pessoas de direito já até me perguntaram sobre isso, porque se o homem é pensado enquanto incondicionado, ele tem que ser 100% responsabilizado. Tudo parte dele, o bem e o mal. Porque ele é detentor do ser. Tá? Então, essa é uma questão que Schelling põe também. Mas, como já implicitamente fundado na incondicionalidade da consciência, Schelling posiciona a questão do mal. Sim, eu fiz um salto aqui, porque essa questão do matemático, ele vai voltar. Peraí. Sim. Na verdade, isso aqui era para ser um parêntese, tá? Porque ele vai com tudo. O Heidegger ele vai falar dessa questão do sistema e depois ele vai querer chegar nessa questão do bem e do mal, a partir da noção da incondicionalidade.
Se o bem e o mal é incondicional, então o bem e o mal para mim é uma coisa, para você é outra, que é incondicional, né? Eu sou um ser incondicional, então o mal que vem de mim é a partir de mim. O bem que vem de mim é a partir de mim, tá? Como Heidegger interpreta essa concepção de Schelling acerca da liberdade para o bem e para o mal? Seria uma concepção aporética, uma vez que a liberdade não pode ser algo, não, de condicionado, né? Tá errado isso aqui, meu Deus, reler, de condicionado. Portanto, como precisamente na modernidade a subsistência para o sentido do ser, a entidade doente, a presentidade constante, enviada, implícita historicamente, se torna a disponibilização, essa entidade doente, que não era nada disso, mas ela continua sendo a mesma coisa, mas ela se torna a disponibilização incondicional do todo e do Dasein para o Dasein, para o sujeito, do sujeito para o sujeito, a partir da maior certeza manifesta respostas. Qual a fenomenalidade, ou seja, qual a historicidade disso? Heidegger diz, abre aspas, as condições capitais da primeira formação do sistema são as seguintes. Na cunhagem dos fins essenciais e na fundamentação das formas essenciais se anuncia na virada para a modernidade toda uma nova pretensão. Esta nós nomeamos a supremacia da matemática, a gente falou antes. O matemático é uma determinada concepção dirigida da essência do saber de todo. Assim, qual a fenomenalidade histórica da disponibilização incondicional do todo, né, do Dasein? O matemático é uma determinada concepção dirigida da essência do saber de todo. O matemático aplicado, o matemático aplicado enquanto parâmetro para o conjunto do saber. Exige desde aqui uma fundamentação última e absolutamente assegurada. Agora trata-se, antes de tudo, primeiro, que algo seja de todo sabível, todo tempo, imediatamente e de modo inabalável. 3. Essa exigência da certeza matemática enquanto parâmetro para todo saber encontra um inteiro cumprimento historicamente determinado. Ela conduz a que o ego cósito esteja estabelecido o saber enquanto primeiro e propriamente sabível, o próprio ego cósito de si mesmo, e com isso, enquanto verdadeiro. Eu penso e me sei com isso enquanto pensante, eu me encontro enquanto sendo, e meu ser eu é absolutamente certo. Descartes arranjou com isso satisfazer a exigência da certeza matemática, o seu fundamento e solo, e pôs o saber de todos sobre a autocerteza da proposição fundamental, eu penso, logo sou. 4. A autocerteza do pensamento decide, e na verdade, enquanto posição fundamental sobre aquilo, o que é... 4. A autocerteza do pensamento, a autocerteza do pensamento decide, e na verdade, enquanto proposição fundamental sobre aquilo que é. A autocerteza do ego código decide sobre qualquer tipo de proposição. Tá? A ruptura do saber e da ação do senhorio exclusivo da igreja é compreendida enquanto uma liberação do homem para si mesmo. Desde o medieval, agora a liberação do homem para si mesmo. Não tem mais nada condicionando ele. Tá? É o próprio fundamento absoluto do niilismo. Tá? Sistema é, assim, uma problemática da coerência interna das articulações conceituais argumentativas do saber. É a ordenação em conformidade à sua possibilidade de articulação. É a articulação do problema interior ao seu conteúdo. O sistema nasce no bojo do fenômeno da vontade para o sistema, que para Heidegger já era anterior a Nietzsche, a vontade para o poder. Isso ele vai dissertar nessa obra. Já existia essa vontade para o sistema desde que se fundou o ser no sujeito. Tá? Que Heidegger falou que a vontade de poder ela é só uma continuação disso. Tá? É a vontade da absolutização do saber, do conhecimento. O sistema é pensado como um modo de absolutizar o poder pensado em termos de saber absoluto desde o sistema. E qual o método para isso tudo? O método do calculador, tá? Do pensamento calculador. Mas anterior à modernidade, não havia a vontade de poder como forma do ser. De modo, então, que a vontade para o sistema é coetânea da vontade de poder, ou seja, de uma certa concepção do ser enquanto poder. Enquanto poder, por quê? Talvez por causa dessa situação histórica da entidade doente se fundar agora no sujeito, no ego código. Tá? As condições históricas do sistema do idealismo alemão se dão exatamente a partir do estabelecimento da subjetividade moderna, desta liberdade enquanto condicionalidade, e a partir da obtenção do saber e da verdade enquanto certeza, ou seja, da instauração do matemático enquanto método para a verdade enquanto certeza, o próprio modo de verificação sim, já falou isso.
Essas são, para a fenomenologia de Heidegger, as condições históricas do sistema de idealismo alemão se estabelecer. E as condições materiais são, obviamente, o desdobramento da ciência moderna em função dos requisitos da técnica, o que Heidegger vai chamar de maquinação, de Marrenschaft. Tá? Então, as consequências, ou seja, as condições materiais para esse sistema se estabelecer, as condições fáticas desse sistema se estabelecer, é a forma do conhecimento totalmente calculador, que é a forma do conhecimento da ciência moderna, em função dos requisitos da técnica da maquinação, ou seja, em função dos requisitos do ente enquanto objeto para o sujeito, tá? Do totalidade do ente. O sistema foi pensado porque foi preciso formar ciência moderna, a manutenção e constância dela, através de matemática, como índice rigoroso de todo saber, em função da técnica moderna. O sistema foi pensado atendendo a um propósito, portanto. Qual o propósito? O propósito é formar um saber que possibilite ao todo doente, à totalidade doente, se submeter ao poderio humano, tá? Ao poderio do sujeito, do sujeito de conhecimento. Tá? Heidegger nos diz do propósito do sistema nos autores específicos a partir da investigação de como se forma a ideia de sistema e onde está se discutindo a configuração que o saber moderno ganhou enquanto saber sistemático de forma matemático-racional. Essa é a característica essencial do pensamento da modernidade. Heidegger mostra com isso como se constrói a ontologia na modernidade, ou seja, como a problemática do ser é tratada na modernidade. Cada filósofo elaborou a sua concepção de sistema, de ontologia. Cada um, por mais singular que seja na articulação do sistema, estava ainda articulado ao outro. Isso é, nenhum deles cortou com o cartesianismo, tá? Com o ego cósmico, com a incondicionalidade do ego cósmico. Né? Mas para Heidegger, os pontos essenciais que caracterizam o sistema se apresentam no trabalho de Schelling de forma mais originária. Tá? Eu vou só mais um pouquinho, a gente para, porque é muita coisa, e vocês vão ficar com esse texto. Esse texto tem 17 páginas, a gente não vai ver ele todo, mas eu vou dissertar aqui mais sobre essa questão do matemático, tá? do pensamento calculador, de como ele se torna, esse pensamento racional calculador, como ele se torna a única referência rigorosa de saber. Tá? Todos os outros saberes são acessórios. Tá? Todos os outros saberes tudo é matemático, né? Qualquer ciência que você estude hoje em dia é matemática. É calculadora, inclusive as ciências humanas para Heidegger. Tá? Antropologia, sociologia, tudo. Tá? Tudo para Heidegger está dentro desse sistema calculador da razão. Tá? O que não estaria dentro do sistema calculador da razão seria a poesia e a arte. Tá? E essa é a filosofia dele que pensa isso, né? Que tenta pensar isso. Mas esses saberes são considerados... Primeiro, Heidegger não é considerado na academia, não é muito considerado, e poesia e arte são considerados como saberes acessórios. Né? O rigor do saber está no pensamento calculador. Tá? Está nas ciências humanas e nas ciências exatas, qualquer que sejam elas. Tá? Se o matemático se torna o fundamento do e para o saber, o que já vinha acontecendo antes da modernidade, ele precisa ganhar uma fundamentação para se legitimar enquanto esse fundamento. O pensamento cartesiano precisamente consegue dar esse fundamento metafísico, tá? Porque o pensamento calculador já estava se legitimando, tá? Enquanto essa necessidade da claridade absoluta, da certeza, da presentidade absoluta, ele já vem se manifestando. Tá? Mas eu penso que a construção absoluta de certeza é o fundamento último do saber rigoroso se tornar saber matemático. Heidegger diz, abre aspas, na cunhagem dos fins essenciais e na fundamentação das formas essenciais se anuncia na virada para a modernidade toda uma nova pretensão. Já falei disso, é repetitivo aqui. Matemática é uma determinada concepção dirigida à essencialidade de todo, sim. Aqui, se não houvesse, eu repeti a citação, se não houvesse a possibilidade da verdade ser requerida enquanto claridade absoluta, certeza, o matemático não ficaria convalidado enquanto único fundamento e parâmetro para todo saber. O qual é, abre aspas, ordenamento de fundamentação independente da experiência entre axiomas e sentenças derivadas. O pensamento lógico é isso. Ele não depende da experiência. Tá?
A essência dele é essa. A essência dele é a pura articulação lógica. Tá? Ele não depende da lida. Tá? E esse saber ele se convalida como o único conhecimento rigoroso acerca de todo, né? Do mundo, Deus e natureza. Tá? O primeiro a conhecer agora é o fundamento enquanto fundamentação e não a coisa. E não a coisa, não o ente. É o fundamento enquanto fundamentação. A coisa se torna secundária. Isso configura a primazia da certeza do saber frente à verdade. A verdade, a partir do eu penso, é derivada do requerimento da verdade enquanto certeza e passou a ser submetida à certeza. A certeza por si só não pode se pretender a verdade. A certeza por si só não pode se pretender a verdade. O único que pode dar essa verdade é o eu penso. Sim, porque a certeza, sem um fundamento absoluto e irrevogável como eu penso, ela fica com uma certeza, eu tenho certeza disso, você tem certeza daquilo. Mas não tem um fundamento indubitável, como se conseguiu com o eu penso cartesiano. Tá? Heidegger diz, abre aspas, a ideia da possibilidade do saber e da certeza de todo custo, imposta pelo método matemático, guia e dirige a fundamentação cartesiana da filosofia. Essa ideia da certeza traça de antemão o que pode e o que não pode ser verdadeiro. A ideia da certeza matemática decide antecipadamente o que é verdadeiro e o que se pode designar como ser propriamente dito. Propriamente dito, fecha aspas. Tá? Eu não vou passar muito mais não, gente. Vai continuar essa questão da matemática. E ele vai continuar falando como que isso se fundamenta, né? Vai falar da arte, né? Vai falar, vou pular um pouco aqui, vai falar, acredito que você já deve ter pescado um pouco do que seja a compreensão acabar se configurando enquanto lógica e matemática. O resto é meramente acessório, tá? Racional, lógico, matemática. Racional no sentido de, não é racional de reflexivo, tá? Racional no sentido de calcular. Tá sempre no sentido de cálculo o pensamento, tá? Então, aqui, ó. E o que não é reconhecido como verdadeiro pelo Tribunal da Razão, estou aqui na página 7, definitivamente não é. Heidegger diz, abre aspas, pois porque esse pensamento se concebe enquanto tribunal do ser, este aqui, ele mesmo, só pode ser um encaixe matemático. Sim. Esse tribunal decide do próprio ser, da verdade, do que é e do que não é. Parece-nos que Descartes oferece um fundamento para o que já estava sendo procurado no medievo. Sim, porque o fundamento metafísico, a procura da metafísica é essa, né? Agora, tudo que era da ordem do ser do próprio ente é obrigado a se cadastrar na legitimação do novo saber do eu penso. Então, tudo que era da ordem de conhecimento que não fosse lógico, matemático, está obrigado a se cadastrar aí. Porque a verdade é a verdade científica. Não tem outra verdade acerca da realidade. Tá? Outra verdade não é... A gente não leva em consideração. Tá? Resumindo, é mais ou menos isso, tá? O que Heidegger vai querer mostrar, então, resumindo, tá, gente? Ele vai fazer uma crítica do livre-arbítrio, tá? Porque o livre-arbítrio está fundado nessa ideia de incondicionalidade do sujeito, então não tem livre-arbítrio nenhum para Heidegger, tá? Porque nós somos absolutamente condicionados se nossa estrutura é coexistente. A gente é 1000% condicionado pelo mundo de sentido, pelo outro, pela natureza, por tudo. Tudo condiciona o Dasein, enquanto fenômeno de compreensão, enquanto um fenômeno da natureza de compreensão, ele é 1000% condicionado por tudo. Tá? Então, o livre-arbítrio, ele não é tão livre assim, não é tão incondicionado assim, tá? Como se pensa o livre-arbítrio, né, na modernidade. Inclusive, o livre-arbítrio na teoria cristã, né, que você tem o Deus te dá o livre-arbítrio, como se você fosse incondicionado e partisse só a partir de você essa possibilidade do bem e do mal. Tá? Não, esse é mundo, nós somos ser no mundo. Tá? Ele vai falar disso, aí vai falar como é que a arte fica nesse lugar, né? No lugar de acessório, o sistema não, a forma de conhecimento da arte e da poesia ficam no lugar de meros projetos culturais, né? Não quer dizer nada isso,
né? Não é lugar de verdade, o design não é lugar de experiência da verdade, né? É lugar de experiência cultural, né? Como a gente bem fala por aí, né? Então, ele fala aqui assim, o homem contra o livre-arbítrio é uma construção histórica, o homem contra o livre-arbítrio é uma construção histórica e intramundana, portanto, não é absoluta, apesar de se querer enquanto tal, porque é por causa do pensamento judaico-cristão. Aqui não há um mundo no sentido histórico circunscrito determinando e condicionando o ser. Não há o ser no mundo. No livre-arbítrio, o sujeito incondicionado, o homem cria a partir dele mesmo, a partir de sua razão. Assim, a arte deixa de ser o lugar próprio da ancestralidade. A arte é o lugar que você se insere nele, não parte de você. Tá? A poesia, você se insere nesse lugar. É um lugar. Ah, é um lugar metafísico? Não, é um lugar da compreensão. É um lugar da própria compreensão. Tá? É uma abertura da compreensão, em que você se insere ou não. Não parte do gênio, o gênio incondicionado do homem. Tá? Ele tem que se inserir nesse lugar. Tá? Então, a arte deixa de ser o lugar próprio da ancestralidade, ou seja, ela deixa de ser o lugar de inserção do pensamento na ancestralidade ao se tornar produto de um sujeito. Né? Então, você tem muito da estética, discussão da estética na academia, fundada nessa questão da incondicionalidade do sujeito, que nem se questiona disso. Tá? O Heidegger diz, abre aspas, os gêneros das artes estão se desintegrando e só subsistem ainda no título ou enquanto âmbitos de ocupação desviada e incorreta de românticos tardiamente chegados, desprovidos de futuro, por exemplo, a confecção de poemas e dramas correspondentemente às obras musicais, às pinturas e esculturas. O que a arte produz não são tais obras, e absolutamente não são. Não são obras no sentido histórico do ser, que instituam uma clareira do ser, ou seja, que instituam a verdade. Tá? Elas são egocentrismos de um sujeito, na maior parte das vezes. Tá? Em cujo ser, unicamente, o ente seria ser fundado, enquanto único lugar da verdade para Heidegger. Na verdade, rigorosa. É a arte e a poesia, mas é quando a compreensão se coloca nesse lugar, não é quando parte dela, da loucura dela, da volúpia do sujeito que se pensa incondicionado. Tá? As produções são instalações, arranjos doentes. Poesias são manifestações, proclamações no sentido de pregões doentes, já na normativa publicidade asseguradora de tudo. Tá? Ou seja, a arte que era fecha aspas, né? Aí eu digo, ou seja, a arte que era o âmbito onde o pensamento precisava se inserir para podê-la, agora se torna produto da livre criação do sujeito, que cria a partir da sua vontade incondicionada. Heidegger diz, abre aspas, essa questão, a do livre-arbítrio, que é o fim aposta erroneamente, e por isso mesmo não é nenhuma questão, não tem nada a ver com o Tratado de Schelling, pois aqui a liberdade não vale enquanto característica do homem, antes o contrário, o homem vale em todo caso enquanto propriedade da liberdade. A liberdade é a essência abrangente e completa, a qual o homem unicamente recuado se torna homem. Isso quer dizer, a essência do homem se funda na liberdade. Mas a liberdade ela mesma é uma determinação que excede de todo o ser humano. É uma determinação do próprio ser de todo. Na medida em que o homem, enquanto homem, ele deve ter parte nessa determinação do ser. E o homem é até onde consuma este ter parte na liberdade. Fecha aspas. Bom, do contrário, o pensamento do sujeito é um pensamento do sentido próprio de indivíduo, que tem a característica de ser livre desde si para si, o qual nada mais é do que um ente espontâneo do mundo externo, sendo livremente por aí, por respeito à resposta, tá, gente? Então é basicamente isso que ele vai falar, a crítica que ele vai fazer da arte na contemporaneidade, né? Porque ele viveu isso, né? Já fala do liberalismo, dessa questão da burguesia liberal, né? Vai entrar um pouco na coisa política, porque não tem como, Dasein é um Dasein político mesmo, né? Porque ele é coexistência, polis, né? Quer dizer, coexistência, então não tem como, não é político, não é partido político, é coexistência. Né? A partir do momento que eu desço para comprar um pão, segundo Aristóteles, isso é um ato político. Né?
Então, ele vai falar disso, a quebra do senhorio exclusivo da fé da igreja, na configuração do saber, com a acolhida simultânea da experiência cristã. Ele vai falar como que isso se transforma, né, na vontade do sujeito, né, a liberação do homem para a conquista criativa e dominação da nova configuração do ente no todo, sobre todas as áreas do design humano. Tá? Aí vocês vão ficar com esse texto? Aqui, eu vou só falar mais, já está, nossa, 8h10. Eu vou só terminar com o que Heidegger pode tentar pensar um pouco acerca do que poderia ser um sistema para ele. Tá? A questão é o sistema ter ficado restrito. Heidegger diz aqui em cima. Fatal, abre aspas, ele diz, fatal é apenas que se suponha que uma rede disciplinar de títulos remendada tão arbitrariamente represente a única verdadeira figura de um sistema, e por isso seja apropriado de todo não mais se lidar com a questão do sistema. Certamente, a figurina autêntica do sistema, assim como a construção do sistema, devem ser sempre de novo rejeitados, mas só porque o sistema, no sentido verdadeiro, é a tarefa da filosofia. Ele não está recusando o sistema, ele está recusando o sistema representativo, racional, matemático da razão. Tá? A questão é o sistema ter ficado restrito à configuração racional do idealismo. Se é necessário realmente um sistema enquanto totalidade no sentido, não um sistema enquanto totalidade, um sistema enquanto estruturação, porque a totalidade do ser é o quê? É a finitude dele. Né? A totalidade do ser, você pode dizer que é a finitude dele, que ele só é a cada vez, é a cada povo. Tá? Então, isso você pode dizer que é uma totalidade. Você vê que a lógica não tem muito caminho aí, né? Você está falando de uma coisa, está falando de outra, não falando da mesma coisa. Tá? Então, ele não pode ficar restrito a uma configuração. Trazer o conhecimento do ente fora da perspectiva do sujeito, ou seja, fora da perspectiva do objeto para o sujeito, no processo de mundificação a partir da estrutura concreta da existência humana enquanto existência histórica intramundana, que é o ser do mundo, portanto, condicionada e realizada no modo da quaternidade, que é o que Heidegger chama de Gewiert, que é Dasein, terra, céu e acenos. Acenos seria o sagrado, né? A cada vez, isso seria para Heidegger talvez um protótipo de um outro sistema. A existência humana é mítica. A ciência é uma forma da existência humana se reportar por negação ao mito. Mas por negação ao mito por quê? Porque funda nela mesma. Funda todo saber na consciência subjetiva. Mas essencial e fatidicamente, a existência se reporta enquanto mortal. Se move por respeito à sua finitude, da qual nunca pode não saber. E se reporta na condição de ser no mundo demorante, condicionado pelo mundo histórico circunscrito, de sentido no qual emerge, sob a totalidade do ente, o céu. Isso é um fato. Heidegger não cria o sentido de quaternidade, do nada. Não é uma teoria especulativa ou imaginária. Se hoje ainda não podemos falar em um novo sistema, Heidegger já prepara as possibilidades do conhecimento dentro desse contexto. Já prepara para a possibilidade de esboçar um sistema cuja característica se manifestaria completamente diferente do que se pretende com o sistema da razão. Porque razão é condicionada subjetiva, fundada no homem. Tá? Se está fundada no homem, não tem essa reportação. Dasein, terra, céu e acenos. Tá? Porque esse requer um conhecimento fechado, universal e válido, o que destitui completamente a ideia de mundo histórico de sentido circunscrito, pois que tal conhecimento é universal, válido e formal. Há talvez a possibilidade de pensar no sistema em uma nova perspectiva completamente distinta da perspectiva lógica. Heidegger diz, abre aspas, carece-se de uma humanidade que esteja de ponta a ponta sintonizada com a essência fundamental e única da técnica moderna e de sua verdade metafísica, isso é, que se deixe dominar totalmente pela essência da técnica. Ou seja, que se deixe compreender a essência disso que nós somos hoje. Tá? Aí ele vai dissertar mais. Aqui vocês vão ficar com o texto, tá, gente? São 8h10. Sim. Aí vocês vão ficar com eles para ler, tá? A aula que vem vai ser só sobre a técnica, vai ser a última aula, vai ser a revisão e a gente vai passar um texto curtinho, de 5 páginas, só sobre a técnica. Tá, minha gente? Todo mundo vivo aí? Voltou.
Tô sim, tá? Tô viva. É viva ou ouvindo? Vocês querem falar alguma coisa? Quer que eu desligue aqui a gravação? Prefere? Pode ser. Pode ser, professor. Tá, vou desligar. Parei.